bom dia a todos e a toda, que só tem uma aqui, né? Então, bom dia. A gente está iniciando hoje as apresentações dos trabalhos de iniciação científica e do mestrado. Então, hoje a gente vai começar um trabalho do Felipe, que é simulação de um circuito para teleporte quântico de informação utilizando o simulador Zeno. Tá? Então, Felipe, você tem 15 minutos para apresentar. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Tudo ok aí, pessoal? Deu certo aí? Ainda não apareceu, não. Não. Pronto, tá indo. Não deu certo? Agora sim. Pronto, agora deu. Pronto. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu vou dar início aqui à apresentação desse trabalho, né? A simulação de um circuito para teleporte quântico de informação utilizando o simulador Zeno. Não é necessariamente minha pesquisa de mestrado, né? Mas foi um pequeno trabalhozinho que eu fiz enquanto estava no mestrado, então eu acho que tá valendo também, né? Que é o nome dos autores e o apresentador que vos fala, né? José Felipe de Lima. Primeiro um breve roteiro da apresentação, fazer só uma breve introdução aqui ao tema, depois faço sobre alguns conceitos básicos pertinentes à compreensão do trabalho. A gente vai ver o circuito para teleporte quântico, a conclusão e os agradecimentos. Começando falando um pouco sobre as limitações do computador clássico, né? Acho que todo mundo conhece aquela famosa lei de Moore, e que a capacidade do processamento dos computadores dobra aproximadamente a cada 18 meses, né? Mas o que se sabia desde o início da elaboração dessa lei é que existe um limite físico para a quantidade de transistores que você consegue colocar em um chip, certo? E quanto menor o tamanho dos transistores, os efeitos da computação quântica começam a ser mais apreciáveis, né? A gente sai um pouquinho da física clássica e começa a sofrer efeitos de física quântica. Então, isso impõe um limite físico para a capacidade de processamento dos computadores clássicos, né? A não ser que você construa computadores cada vez maiores, o que não é o que está se procurando. Então, nesse contexto, surgiu essa ideia dos computadores quânticos, né? Que são computadores que armazenam a informação em sistemas quânticos, a informação é armazenada nos estados de sistemas quânticos, e as principais características desse tipo de computação são os efeitos de superposição e emaranhamento quântico. Quanto ao efeito de superposição, essa figurinha aqui do lado direito é bem ilustrativa. Se a gente considerar que as possibilidades possíveis com 3 bits, a gente sabe que um computador clássico, para considerar todas as possibilidades, ele tem que estar em um estado de cada vez, ele testa um estado de cada vez, mas o computador quântico, devido à propriedade de superposição, ele sempre estará em todos os estados simultaneamente, certo? Falando assim, bem simples, é como se ele fizer todas as computações possíveis de uma só vez, ele sempre está em todos os estados ao mesmo tempo, devido ao efeito da superposição, certo? Em relação ao emaranhamento, esse é um efeito muito interessante da física quântica e que a computação quântica se apropria muito astutamente, né? O emaranhamento é o que Einstein chamava dessa ação fantasmagórica à distância, e nada mais é do que o efeito de duas partículas quânticas estarem entrelaçadas entre si, de tal forma que, se você alterar o estado de uma partícula,
a outra também sofre algumas mudanças, não necessariamente as mesmas mudanças, certo? E outro fato interessante é que esse efeito é observado à distância. As partículas não precisam estar juntas uma da outra para que você observe esse efeito, certo? Vários grupos de pesquisa aí já conseguiram verificar esse efeito em distâncias relativamente grandes, né? 7 quilômetros, vou ouvir falar de alguns trabalhos na China com 150 quilômetros, e a computação quântica se apropria dessa propriedade justamente para transportar informação sem a necessidade de um meio físico ligando os computadores, certo? Isso elimina a necessidade de antenas, cabos e etc. Não é necessário um meio físico. E esse teleporte quântico é feito você entrelaça duas partículas quânticas e você sobrepõe a informação com a partícula entrelaçada e por meio de operações no sistema quântico, você consegue fazer com que a informação saia daqui e chegue até essa segunda partícula que está entrelaçada com essa, ok? Então, o conceito é bem simples de entender, mas a gente vai ver só um pouquinho da matemática envolvida, que é necessário para compreender a simulação do circuito, certo? Assim como na computação clássica, a computação quântica também tem uma unidade básica de informação que é chamada de qubit ou qubit, certo? Essas informações são estados da base de computação quântica, que podem ser 0 e 1. Só que diferente da computação clássica, na computação quântica, a gente tem que esses estados são vetores em um espaço vetorial de Hilbert, que é um espaço que tem como principal característica a sua dimensão infinita, além de algumas operações um pouco mais particulares. Mas o fato é que as propriedades desse espaço vetorial, juntamente com a álgebra desenvolvida por Dirac, né, ele descreve muito bem a evolução de sistemas quânticos no tempo, e a computação quântica se apropriou muito bem desses dois conceitos para fundamentar a sua base utilizando o espaço de Hilbert e a álgebra desenvolvida por Dirac, certo? Então, o estado genérico de um computador quântico, ele é sempre a sobreposição dos estados simples do sistema quântico, né, da sua base computacional. A gente tem aqui que esse estado genérico psi seria esse alfa vezes esse estado 1, mais esse beta vezes estado 2, onde isso aqui é o que a gente chama de densidade de probabilidade. Esse alfa e esse beta, eles obedecem a essa condição de normalização, certo? E para sistemas de dois níveis de energia, como spins de elétron, a gente tem essa possibilidade aqui de estados genéricos para o computador quântico, certo? A gente pode ver aqui os estados possíveis com esses dois qubits, certo? Aqui eles já estão numa forma sobreposta, a gente vai ver como é feita essa sobreposição. E falando um pouco também sobre emaranhamento, Bell desenvolveu uma equação bem simples para sistemas de dois níveis de energia para você conseguir entrelaçar partículas quânticas desse sistema. E a equação de Bell é essa equação aqui, hoje minha equação aqui, a gente tem esse beta de índice Mn, a gente vai ver que esse índice Mn depende dos estados da base computacional, e essa equação sempre garante que você obtém duas partículas entrelaçadas entre si, ok? Então, outro conceito muito importante na computação quântica é o produto tensorial, né, que é uma propriedade do espaço de Hilbert, que ele mostra como é que duas partículas quânticas no sistema quântico interagem entre si, certo? E o produto tensorial tem essa forma aqui, certo? Em que a gente vê que quando você tem dois estados em um sistema quântico, você faz o produto tensorial entre eles e você obtém o estado genérico do
o sistema quântico, certo? Então, ele descreve a interação entre as partículas no sistema quântico. Assim como na computação clássica, a computação quântica também tem suas portas lógicas, sendo as mais famosas as matrizes de Pauli. Esse mesmo Pauli é exatamente aquele que faz aquele diagramazinho de Pauli que todo mundo aprende no ensino médio. Essas matrizes de Pauli, a mais famosa seria essa matriz sigma x, que ela tem a mesma função da porta lógica nórdica clássica, e ela inverte o estado dos estados dos qubits de informação do sistema quântico, certo? Então, a evolução do sistema quântico, o tempo é descrita através da aplicação de matrizes desses veitores da base computacional, certo? Essa matriz aqui, Pauli, a gente vai trabalhar essa sigma x e essa sigma z. A gente vai ver a utilização delas posteriormente. Há várias outras matrizes, mas eu trouxe só as mais importantes que a gente vai utilizar no trabalho. Outra porta bastante importante é a porta de Hadamard, né, que ela cria a superposição de estados no sistema quântico. Você aplica ela em um simples qubit e ela faz uma superposição com igual densidade de probabilidade para se obter os dois estados. Lembrando que, apesar do computador quântico ele estar em vários estados ao mesmo tempo, devido à superposição, no momento que você realiza uma medida para ter a informação, inevitavelmente ele vai colapsar para um estado, certo? Você não vai observar ele em todos os estados. Quando você mede, ele colapsa para um estado. Tá? Um estado. E essas densidades de probabilidade é quem define qual vai ser o estado observado, certo? Falando um pouco sobre o circuito, né? O circuito para teleporte quântico, falando um pouco sobre o simulador, que é o simulador Zen, que foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e ele é um sistema bastante simples que utiliza a programação Java, certo? Ele trabalha colocando-se as matrizes aqui. Eu estou só uma pequena foto aqui da interface. E aqui está o circuito para o teleporte quântico. Eu não vou entrar assim, em grandes detalhes como é obtido o circuito em si, mas eu vou comentar algumas partes dele posteriormente. E para simular aqui esse teleporte quântico, a gente vai precisar aqui de 3 qubits, né? Está aqui o qubit 1, 2 qubit 3, onde 2 qubits estão de uma pessoa que a gente vai chamar de Alice, e o terceiro qubit está com uma pessoa que vai ser chamada de Bob, certo? E esse circuito ele implementa o protocolo BBC, que é um protocolo para teleporte quântico, no qual as partículas estão próximas entre si. Ele não é aquele teleporte que é feito com grandes distâncias, certo? Aí exige elaboraçãozinha um pouco maior, certo? Eu vou comentar mais adiante aqui essas portas lógicas, mas só adiantando aqui, a gente teria a porta de Hadamard, a porta X, e as portas de medição, certo? Que servem justamente para realizar uma medida. Isso aqui esse aqui representa a evolução do sistema quântico no tempo, certo? Ele vai executando a simulação da esquerda para a direita. E o que a gente vai ver aqui
é que deixa eu passar aqui para o próximo slide. A gente tem aqui, essa primeira, eu separei o circuito em 3 partes, certo? Essa primeira parte aqui do circuito, ele faz justamente a aplicação da equação de Bell, certo? A gente vai pegar, lembrando, o qubit 2, os qubits 1 e 2 estão com a Alice, e o qubit 3 está com o Bob. Primeiro passo para a elaboração do teleporte é realizar um emaranhamento entre os qubits 1 e 2, né? Que é o qubit que está com a Alice e o qubit que está com o Bob. Essa parte aqui do circuito, ela faz o emaranhamento, ela aplica a equação de Bell aqui no nosso circuito quântico, certo? E como a base está computacional, como os qubits estão no estado 0 e 0, vai ser obtido o estado de Bell beta 00, que é justamente esse que está representado aqui. E só um detalhe do sistema quântico emaranhado, a principal propriedade de um sistema quântico emaranhado é que ele não pode ser decomposto como produto tensorial, certo? Que a gente viu anteriormente. Ok? Essa segunda parte aqui do circuito, ele faz a superposição. Ela junta a informação com o qubit de Alice, que está emaranhado com o de Bob. Aqui a gente tem aqui os efeitos dessa superposição, né? Onde a gente pode ver aqui, até destaquei aqui, o qubit 3 é o qubit de Bob, esse que eu destaquei aqui, certo? Aqui está os qubits 1 e 2, que é de Alice, os primeiros, e o separadorzinho aqui é o qubit que está com o Bob, é o estado dele, certo? Lembrando que eles não conseguem visualizar isso aqui, certo? E a partir desse estado de emaranhamento aqui, a gente obtém aqui essa tabela que a gente chama de tabela de correção, que é uma dos principais fatores, porque essa tabela aqui, ela garante a segurança da transmissão de informação. Você só consegue obter informação a partir do teleporte quântico se você souber em qual estado de Bell o qubit foi emaranhado, certo? Então, essa tabela aqui, ela permite fazer a correção. E essa tabela é obtida desse estado aqui de cima, certo? Onde a gente pode ver que se a gente quiser extrair a informação dessa parte aqui, isso aqui depende da medição aqui, certo? Depois será feita a medição, e a partir da medição a gente aplica as matrizes que estão nessa tabela, para poder extrair a informação do sistema quântico emaranhado, do computador quântico, certo? Essa tabela aqui é exclusiva para o estado beta 00. Outros tipos de emaranhamento no Bell obtêm uma tabela diferente. Para cada estado de Bell, você obtém uma tabela diferente, certo? Vou dar mais aqui, né, que eu acho que eu estou querendo. Então, aqui eu trouxe a simulação da parte de cada circuito, certo? Aqui a gente pode ver que, quando a gente faz o emaranhamento, a gente obtém justamente aquilo que a equação de Bell dá, certo? A informação está aqui no primeirozinho aqui, né? E aqui está os qubits emaranhados na base de Bell com a sua densidade de probabilidade. Então, a gente faz aqui a superposição, que essa partezinha azul do circuito faz, a gente obtém o resultado dessa figura aqui, certo? Que é justamente aquele resultado que está na equação anterior. Aqui é aquele mesmo resultado, só que a nível de simulação, certo? Então, quando a gente realiza a medida, essa medida aqui, quem realiza é a Alice, certo? Ela mede. Felipe, eu estou vendo os slides diferentes que você está fazendo. Ela tem que informar a Bob qual foi a medida que ela obteve, para que ele possa aplicar as matrizes de Pauli e recuperar a informação, certo? O sistema emaranhado. Então, ao realizar a medida, ela observa que o estado do computador quântico dela colapsou para o estado 1,1, certo? Felipe, então, eu estou vendo um slide diferente do que você está falando. O qubit Bob vai estar no estado 0, com essa densidade de probabilidade negativa. Eu acho que o áudio dele está atrasado ainda. Ele sabe que ele tem que aplicar, como o computador dela está no estado, colapsou o estado 1, ele vai ter que aplicar isso aqui nessa ordem, certo? A matriz de Pauli, sigma X e a sigma Z.
Então, ele aplica isso no computador quântico dele, lembrando que isso aqui ele não tem acesso a isso, ele só aplica as matrizes, certo? Quando ele aplica a matriz X, ele faz a inversão de estado, né? O estado estava no 0, vai para o estado 1. Lembrando que ele não altera o sinal, ele só muda o estado, ele não altera o sinal da densidade de probabilidade. Quem altera o sinal da densidade de probabilidade é a matriz Z, certo? Lembrando que isso aqui é só uma conta matricial, certo? É só uma multiplicação simples de matrizes, tá bom? Então, quando ele aplicar as duas matrizes, ele consegue recuperar a informação inicial e configura a realização do teleporte quântico com sucesso, tá bom? Certo? Só queria destacar aqui que eu simulei e obtive aquele estado medido 1 para isso, certo? Mas eu tive que simular algumas vezes para obter aquilo ali, porque eu queria usar as duas matrizes. Mas se outra pessoa fizer, pode ser que ele obtenha uma medição diferente, certo? O simulador, ele claro para estados diferentes. Eu não sei como é que eles fizeram o algoritmo em si, mas ele sempre claro para estados diferentes, não necessariamente os mesmos. Você vai tudo, né? Realizar a teleporte de informação utilizando os estados imaginários da aplicação de Bell, ou seja, em vez de ser o 0, 0, 0, 1, 0 e 1, assim sucessivamente. E realizar o teleporte de imagem de um qubit de informação, ou seja, que é a resolução de qubit, mas seria interessante a gente conseguir teleportar um conjunto de informação inteiro, né? Aqui, ao FER, pelo apoio sempre, a Cinet Júnior, pelo apoio no desenvolvimento do workshop, a CAPS, ao CNPq, é o nosso grupo de pesquisa aqui. Oi? Oi? Sério? Tá em qual slide aí? Qual slide que tá aí agora? Agora está no circuito para teleporte. Você está falando com o passado, Idalmir. Não adianta, não. Funcionamento quântico. Acho que ele fez um teleporte aí, viu? É não? bom ele sair e voltar de novo para a sala. O trabalho foi bom, viu? Ele só vai entender que é para sair daqui a 2 minutos. Verdade. É bom ele sair e entrar, né? Porque... Você está dando um exemplo aí de um computador quântico. Mas eu acredito que finalizou, porque ele já agradeceu. Talvez pela conexão dele tá com problema e a gente estava vendo atrasado, ou ele... A gente viu até o final, não se preocupe não. É porque chegou no momento que você estava falando uma coisa e a imagem era outra. Talvez problema na conexão ou do emaranhamento quântico. Bom, então, mas o tempo acabou, a gente pode passar aqui para as perguntas, né? Então, como é de praxe, e Samantha já se pronunciou. Samantha, você quer ser a primeira a perguntar? Bom... Então, é um assunto muito interessante. Eu nem sabia, Felipe, que você tinha pesquisado sobre isso para o seu mestrado. Ele apresentou isso no ECOP. Sim, foi. Foi. É muito interessante esse assunto. Inclusive, eu queria até, né, vou deixar aí, que eu sei que vai ter o workshop 4, né? Semestre que vem. Exatamente, cara. Eu tô falando do passado e ninguém escuta. E se Felipe quiser e puder, né, dar um mini curso sobre isso, com o básico, ensinando a mexer nesse software e tal, que é muito interessante. Foi feito antes da minha apresentação. Acho que vai ser bem interessante para quem vai assistir, né? Que eu tinha muito interesse, infelizmente teve esse problema na transmissão, mas o resumo está muito bom, Felipe. Você escreveu um bom resumo, certo? E pelo que eu pude ver aqui da apresentação, você tinha domínio, sim, do conteúdo, certo? Que você apresentou. Então, ficaram dúvidas, mas é devido à questão da transmissão. Então, eu vou deixar para perguntar depois. Idalmir, você está mutado. Eu estava. Passa a palavra agora para Ednardo. Foi o emaranhamento quântico. Pronto. Eu ia sugerir a mesma coisa que Samantha, né? Acho que ele poderia depois pegar essa experiência dele e transformar isso num mini curso, para dar uma noção melhor e com mais calma sobre esses tópicos que ele abordou, né? Essas tabelas aí, explicar
rodar esse programinha aí que ele trabalhou, para que quem tem interesse possa ver esse conteúdo com mais calma, né? Mas eu gostei demais. Parabéns, Felipe, aí pela apresentação. Não sei se ele saiu da sala, se está escutando. Acho que ele... Mais tarde chega lá a mensagem. Mas parabéns pela apresentação. Resumo também, eu gostei bastante. E em termos de conteúdo, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Passa a palavra para o professor Idalmi, novamente. Então, Isaac, com você agora. Primeiro, parabenizar eu, Felipe, e Samanta e Dinardo já contemplaram aí tudo que eu podia falar. No mais, valeu pelo convite e parabéns novamente, Felipe. Esse tema, inclusive ontem na palestra, que foi a palestra de internacionalização, a gente trouxe o Adalto, que ele trabalha na IQM, que ele disse que é o equivalente à IBM, só que é uma empresa finlandesa que trabalha com computação quântica, e ele trabalha exatamente nesse tema daí. E eu achei tão interessante que a primeira coisa que eu fiz quando terminou a palestra foi procurar um material para ler. Eu li um material de 100 páginas sobre isso daí, então eu entendi quase tudo que o Felipe falou. Então, bom, né? Então eu entendi quase tudo que ele falou. Mas, assim, não é um tema muito simples, não. É muito complicado. Essa álgebra da mecânica quântica, ela não é fácil. Até você entender o que são esses qubits aí, é uma coisa extremamente complicada. Bom, então, nossos parabéns a Felipe. Vou passar para o próximo palestrante. O próximo agora vai ser o Emerson. O Emerson, ele vai falar hoje sobre plataforma de baixo custo para captação e transmissão de sinais vitais, utilizando sensor de baixa tensão e aplicação móvel. Pode começar, Emerson. Pronto. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. A tela já está sendo compartilhada? Tá sim. Sim. Vou começar aqui. Então, meu projeto ele vem do projeto de iniciação científica, né? Eu me chamo Emerson Nunes e o título do projeto é Desenvolvimento de Novas Soluções através do uso de dispositivos e sensores de comunicação sem fio aplicados ao monitoramento de sinais vitais. Aqui são os demais autores e uma ressalta para Humberto Dionísio Andrade, que é meu orientador. Para dar uma contextualização, a biomedicina, que é uma área que integra a biologia e a medicina, né, atrás de soluções para os problemas de saúde, doenças do ser humano, vem com esse apelo de trabalhar em conjunto com a engenharia na questão de captação e monitoramento de sinais vitais. Então, ultimamente, a gente tem muitos pacientes em casa, nos hospitais, que necessitam desse monitoramento constantemente, né, em tempo real, para que sejam dados os devidos tratamentos, cuidados, no caso de algum problema a vir ocorrer, né? Então, as telecomunicações, que trazem essa questão de comunicações sem fio, possibilitam esse monitoramento com as ferramentas que nós temos hoje, como celulares, sensores, dispositivos aí mais avançados de comunicação móvel, como a gente ilustra aqui na figura direita, né, com a internet das coisas, que contempla essa distribuição de informação sem fio pela internet. Então, como também aqui é demonstrado na figura logo abaixo, à direita, esses aqui são os tipos de sinais vitais, alguns tipos, né, que existem, como frequência respiratória, temperatura, nível de dor, frequência cardíaca. E com toda essa problemática, né, de monitoramento, de averiguação se o paciente está bem, de paciente de qualquer idade, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa mais jovem, a gente tem toda essa problemática aqui que nos traz uma questão de como a gente gerencia essa captação de sinais vitais. Então, o projeto ele tem como objetivos
Estudar e desenvolver sistemas embarcados para monitorar sinais vitais e específicos, realizar o estudo de sistemas embarcados, implementar a solução numérica computacional para comunicação em radiofrequência, projetar e confeccionar os dispositivos de monitoramento, que aqui, infelizmente, com a pandemia, a gente teve uma dificuldade, né, de acesso ao laboratório, mas ainda bem que conseguimos. A gente conseguiu ir para o laboratório, realizar as medições experimentais, comparar os resultados. A gente tentou tirar algumas amostras, né, experimentais, mas nada oficial, porque tinha que pegar autorização, tem toda uma burocracia. Então, a gente ficou mais na questão experimental e nas simulações. E eu vou estar apresentando que a gente conseguiu participar de alguns eventos científicos também. Então, a metodologia utilizada. Os sinais vitais escolhidos, contemplados, né, para serem averiguados nos pacientes foram de frequência cardíaca, medida em batimentos por minuto, e saturação de oxigênio, que é medida em porcentagem. Foi utilizado a ESP32. Nessa figura direita, a ESP é esse dispositivo aqui escuro, né? Ele possui várias conexões. Foi utilizada a comunicação I2C, no caso, para trabalhar em conjunto com o sensor MAX 3010, que é esse à esquerda, de cor verde. A ESP32 ela funciona como o cérebro do sistema, porque ela tem toda a programação e ela realiza a comunicação sem fio, né, via Wi-Fi. E o sensor ele fica exposto ao paciente e capta esses sinais que a gente contemplou aqui no projeto. A confecção do dispositivo final foi feita utilizando impressora 3D, né, uma impressão em 3D, e a fresa CNC, que também está presente lá no laboratório. São dispositivos presentes no laboratório de micro-ondas. E, além destes dispositivos físicos, né, a gente também teve a construção da aplicação para dispositivos móveis, que é para a gente conseguir visualizar esses sinais vitais. Além de conseguir captar e classificar, organizar esses sinais, também tem que ser enviado para a rede, né? Então, o funcionamento aqui. Em resumo, aqui do lado esquerdo, a gente tem que os sinais são captados do paciente pelo sensor MAX 3010, são enviados para a ESP32, a ESP envia para um servidor do aplicativo Blink, né? Que ele trabalha com bancos de dados justamente para trabalho com sensores, Arduino, essas plaquinhas mais atuais, né? E envia diretamente para os dispositivos remotos. Pode ser celular, tablet. Então, logo à direita do texto que eu apresentei, tem um fluxograma de funcionamento, onde o dispositivo funciona da seguinte maneira. Existe o início do seu funcionamento, que é quando a gente liga o dispositivo com a bateria, né? Então, as comunicações são inicializadas entre a ESP, o sensor, e a ESP, o servidor do Blink. Se ocorrer alguma falha nas comunicações, o sistema deve ser reiniciado manualmente. Senão, ele vai funcionar normalmente e os valores de batimentos por minuto, né, de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio são atualizados. Recebem os valores atuais. Ao receber os valores atuais, um contador ele fica verificando se o tempo para os sinais serem enviados para o servidor já estourou. Se não tiver estourado, ele continua atualizando. Se estourar, os dados são impressos e enviados para a aplicação. Então, em resumo, o funcionamento é este. O dispositivo final tem essa estrutura. Ele é acoplado no braço, né? Essa caixinha verde é presa no braço com esse invólucro de tecido que a gente conseguiu confeccionar. E o sensor ele fica no dedo da pessoa, acoplado no dedo, preso. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem uma aberturazinha que o dedo da pessoa entra em contato com o sensor. E a comunicação I2C entre o sensor e a ESP, que está aqui nessa caixinha com o circuito, é feita por fio. Então, esses dados são enviados para a aplicação Blink, que vocês veem do lado direito, essas duas figuras. A figura à direita tem primeiramente a página inicial do Blink, para criar o projeto, escolher a placa e o tipo de comunicação. E do outro lado tem
já a visualização final, que o médico ou o parente do paciente contemplado, né, vai conseguir verificar como estão os níveis dos sinais vitais. Acima a gente tem os batimentos cardíacos e abaixo é a saturação de oxigênio. Os resultados são mostrados aqui em gráficos, né? Nos dois nós temos curvas vermelha e azul. A azul é referente aos dados captados pelo dispositivo e a vermelha é um dispositivo comercial padrão. Então a gente vê aqui que nós tiramos cerca de 300 amostras para fazer essa comparação. O dispositivo em vermelho, né, comercial, ele teve uma curva mais suave, enquanto que o nosso teve alguns picos, né? E alguns valores mais abaixo também. Então, aqui é referente do lado esquerdo é referente à frequência cardíaca, do lado direito, da mesma maneira, cor vermelha é o dispositivo comercial e na cor azul é o dispositivo projetado. Então, a saturação de oxigênio foi bem próxima, enquanto o dispositivo comercial permaneceu em 99%, né, de saturação. O dispositivo projetado ficou bem estável em 97%, e em alguns momentos foi para 98%. As escalas são diferentes, né, em cada gráfico, e eu trouxe para vocês que foi retirado do artigo que a gente conseguiu publicar na ECOP. Aqui é feita uma análise de custos. O projeto, ele, com todos os dispositivos que a gente utilizou, teve um custo de cerca de R$ 85,50, e trago também uma comparação com 3 marcas de dispositivos padrões. A ANU com R$ 60 de custo, GTEC 95 e Multilaser de 80, enquanto que o dispositivo foi R$ 85,50. A gente fez uma compilação dos dados, né, fez uma média, desvio padrão, tanto para saturação de oxigênio quanto para frequência cardíaca. Então, o circuito projetado teve uma média de 97 para saturação de oxigênio, desvio padrão de 0,3, enquanto que o comercial foi 99, desvio padrão 0, como a gente viu no gráfico, né? Enquanto que a frequência cardíaca teve esses valores, 87,2, desvio padrão 8,87, o comercial 90, desvio padrão 4,83. Para concluir, esse trabalho teve uma grande relevância para aplicação, como uma aplicação para redes corporais sem fio, né, WBAN. Ele atendeu ao planejado, que a gente foi no início do projeto, a gente foi pensando que sinais vitais a gente ia escolher, o sensor utilizado, se seria ESP, se seria um Arduino, qual o modelo. Então, ele conseguiu atender bem as demandas. O custo total foi bem próximo aos dispositivos padrões comerciais, mas aí teve um incremento, né, da sua autonomia com o uso de baterias e a sua aplicação sem fio, monitoramento em tempo real, que é um quesito que difere dos dispositivos comerciais, que apenas mostram para quem está próximo, né? Mostra o valor, 90%, 60 batimentos por minuto. E para futuras versões ou estudos relacionados, a gente sugere uma análise no ruído da transmissão. Como vocês viram nos gráficos, em alguns momentos tiveram picos, né? Algumas diferenças nas curvas. Então, essa análise de ruído é muito importante nessa comunicação entre o sensor e a ESP32. Essas são as principais referências do artigo que foi publicado. E agradecimento ao FES, a CAPES, ao orientador, né, Humberto, ao workshop, toda a organização, a GPET e a Synergy também, que deu auxílio, né, a essa apresentação. Então, vocês têm dúvidas? Então, obrigado, Emerson. Vou passar a palavra agora. Como Samantha começou da outra vez, então vou passar a palavra agora para Isaac. Com você, Isaac. Bom dia. Primeiramente, parabenizar a Emerson pela apresentação e principalmente pelo trabalho. Eu fiquei com algumas dúvidas, né, que eu queria tirar. Você poderia colocar no slide 7, Emerson, por favor? Pronto. Você disse como sugestão para o trabalho futuro relacionado a verificar o ruído, né, etc.,
essa medição, você tem alguma noção de qual análise você faria para poder tratar esses dados? Pronto. Eu não sei se está saindo muito áudio, um latido no fundo, mas eu vou Tá, tentar. mas não tá atrapalhando não, pode ir? Pronto, tudo bem. A gente tentou sanar todos os problemas físicos, né, da parte de solda, dos dispositivos que podia estar dando alguma interferência e tentar dar uma estabilizada. Aí, podem ser utilizados alguns filtros também, mas o que a gente pensou de antemão, porque eu não tenho um conhecimento muito aprofundado ainda em filtros, nessa questão de circuitos, foi tudo um aprendizado, a gente pensou em utilizar algum artifício em software, uma filtragem toda em código, né? Então, a sugestão que eu dei no trabalho foi essa, mas também pode ser utilizado uns filtros, ou verificar se o circuito ainda tem algum problemazinho, né, que pode dar uma interferência. Você já trabalhou com o Origin para plotagem gráfica? Não, a gente utilizou outro programa para o gráfico. Depois dá uma olhadinha lá, Origin Pro, o nome do software, que dá para você ter uma noção de como é que você pode trabalhar com esses gráficos de medição quando você aplica filtro nele. Tá? Então lá tem algumas opções para você fazer o tratamento desses dados, para suavizar essas curvas, certo? Para deixar ele mais apresentável. Dessa forma, você tem até como comparar, certo, com esses gráficos do dispositivo comercial, de forma melhor, né, quando você faz esse tratamento dos dados lá no Origin, e aí você também pode ter uma noção de qual tipo de filtro você vai utilizar e qual a ordem desse filtro. Então, acho que seria interessante você dar uma olhadinha lá. Muito obrigado pela sugestão. Eu fiquei com outra dúvida também. Coloca aí no próximo slide. Bota no 9, rapidinho. Certo. Seria em relação a esse slide 8 e 9. Pode colocar no 8. Esse gráfico, né, que tinha lá no slide 7 foi o gráfico comercial de qual desses equipamentos? Pronto. Deixa eu não vou lembrar. Eu acho que foi o do GTEC, que a gente conseguiu de uma ajuda do setor lá da medicina. A gente conseguiu o dispositivo. Entendi. Porque seria até interessante você fazer a comparação tanto com o mais caro quanto o mais barato, comercialmente. Para a gente ver, assim, o seu dispositivo ele está, né, se equiparando a qual desses aqui em relação a esses valores. Né? Porque assim, você fez aí por 85,50, beleza. Aí, como é que a gente poderia comparar com o mais barato que tem? As suas medições estão bem melhores do que esse mais barato, em relação ao que é mais caro, está bem melhor ou não? Então seria mais uma questão de verificar o desempenho dele comparando com alguns outros dispositivos comerciais. Daí seria bom, né, futuramente, assim, você fazer a comparação nominal mesmo, assim, ó, em relação a esse dispositivo, tá dessa forma, em relação a esse outro, tá dessa forma, sabe? Eu acho que agregaria bastante a sua análise. Entendi. No mais, eram essas minhas dúvidas mesmo. Parabéns novamente, viu? Passar a palavra para o professor Idalmir. Muito obrigado. Obrigado, Isaac. Vou passar a palavra agora para a Samantha. Com você, Samantha. Pronto. Isaac perguntou boa parte das coisas que eu estava com dúvida também. Em relação à questão dos filtros, né, você falou que daria para implementar de forma em software, e isso aí seria um filtro digital, né? Então, realmente, essa ideia de pegar o Origin para tentar ver qual é a curva ali, né, a equação que suavizaria mais ali as suas medições, é bem interessante e bem útil. Não sei se daria para fazer no Excel também isso, não sei se foi isso que você usou para plotar os gráficos, mas talvez dê. Eu queria perguntar, Emerson, você está fazendo CIT ainda, né? Ou já é engenharia? Não, ainda aceitei. Ainda CIT, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso,
Mas você já trabalhou com essa área antes ou... Não, foi bem novo. Eu acabei entrando em contato com o Humberto quando teve a seleção no ano de 2020. Aí a gente foi estudando aí desde o início. Esses sinais vitais, Então, sensores. entendi. Você é desenrolado, então. Você pegou aí a fase de Matheus, né? Eu acho ainda que Matheus estava trabalhando com isso também. Foi um ano depois, só que ele também estava presente no laboratório. Assim, ele Pronto. estava lá Só para que eu acho que ajudar. ele fez com Arduino, né? Ele usou o Emo, se eu não me engano, o Aí dispositivo. a sua escolha do ESP foi por quê? Pronto. Ele apareceu como um dispositivo bem barato. Ele tem comunicação I2C e tem várias... A funcionalidade de Wi-Fi, né, que a gente estava procurando. Aí ele coube, assim, bem direitinho no projeto. Entendi. Quais foram as dificuldades, Emerson, que você encontrou durante o desenvolvimento desse trabalho? Pronto. Assim, ainda bem que os meninos estavam bem disponíveis para a gente ter acesso ao laboratório, mas de início foi a questão de acesso ao laboratório, montagem e tudo mais, a gente teve muito auxílio também do pessoal do LCC, eu também agradeço a eles. Então, foi mais questão de acesso lá ao laboratório, que dependeu muito da burocracia das medidas sanitárias, tudo mais. Mas para desenvolver, eu tive auxílio de todo mundo, então não teve muito problema, não. Entendi. Outra pergunta que eu tenho, que você falou que um dos trabalhos futuros, né, de vocês é melhorar essa questão do filtro aí. E vocês pretendem também deixar sem fio entre o sensor e o ESP? Foi uma das ideias quando a gente sentou, porque também estava presente no laboratório constantemente Felipe, Leonardo. A gente estava pensando também em alguns momentos, né? Vamos incluir mais sinais vitais, vamos tentar transmitir tudo sem fio. Isso também foram algumas ideias. Sim, porque essa caixinha verdinha onde está o ESP, né, ela é um pouquinho grande, né? Mas ela ficou até leve, sabe? Ficou. Ficou. E outra dúvida aí que eu vi no seu resumo, inclusive o seu resumo, eu vou só sugerir uma coisa, que quando você for falar da metodologia no resumo, precisa falar de todas as etapas bem detalhadozinho assim, não. Você pode colocar de forma geral, então desde o projeto e tarará até os resultados e blá blá blá. Pode ser mais geral. Porque aí a pessoa, se ela tiver curiosidade nos detalhes, ela vai entrar lá e ver mais. Então, você pode só colocar ali na metodologia umas coisas mais principais, como o software que você usou, a linguagem que você programou, esse tipo de coisa. Certo. E, sim, aí eu lendo seu resumo, eu fiquei com dúvida. Quem é que foi a cobaia que subiu lá na esteira e... Pronto. Foi eu mesmo. Eu tentei manter o ambiente bem estável para não ter nenhum problema e realizei as medições. Bom, pronto, era mais isso, certo? Parabenizar mais uma vez aí pelo trabalho. É muito bom ver uma pessoa assim que está em CT ainda, mas já está com um trabalho muito bom e muito avançado. Espero que seja seu TCC, né? E que você dê continuidade aí. E parabenizar mais uma vez você e ao seu orientador aí, porque esse é um tema muito interessante. Muito obrigado pelas sugestões e as palavras. Então, passo a palavra agora para Ednardo. Pronto. Parabéns, Emerson, pelo trabalho. É um trabalho muito bom para a iniciação científica, né? Tendo visto aí que você trabalha assim, em várias frentes, a questão de programação, comunicação, desenvolvimento do equipamento e tal. A única parte mesmo que eu ia falar era acerca daquele gráfico do slide que você mostrou, não me recordo mais, é esse aí, do 7, né? Você vai ter que dar uma investigada, né, para saber os motivos desse ruído excessivo. Mas isso aí eu uma vez trabalhando com um aluno, Elton, inclusive, é do mestrado atualmente, a gente trabalhou com as medições de redes, usando Arduino, e a gente obteve um resultado inicialmente muito parecido com esse. Então, Elton achava que o equipamento tinha limitações, né? Eu já estava quase que desistindo do trabalho,
E às vezes uma coisa bem simples, né, que você pode fazer com o seu trabalho pode resolver o problema. E era simplesmente a fonte que ele usava para alimentar o Arduino dele. Ele substituiu por baterias, eu acho que você usou baterias, não é isso? E resolveu o problema dele, né? Então, acho que a etapa agora que você tem, né, para dar uma finalizada aí no seu trabalho, seria justamente investigar qual é o problema que você está tendo, né? A justificativa você vai ter que ver para tentar solucionar esse gráfico, né? Eu uso muito esses dispositivos, tem um cinta de batimento cardíaco que eu gosto de correr, tem um relógio, tem um medidor de cadência e tal. Aí você pega um trabalho desse aí, que é voltado principalmente para a área de saúde, a gente precisa ter ainda mais confiabilidade na medição, né, para que você possa ter o seu produto, né, o que você está gerando aí, funcionando com sucesso. Então, assim, a parte de desenvolvimento em si, você saiu muito bem, mas acredito que ainda tem algum trabalhozinho à frente, né? Você deve dar continuidade, e aí, como a professora Samantha sugeriu, um trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo no mestrado futuramente, né? Para trabalhar um pouco mais nessa questão do gráfico, né? Como eu falei, como é questão de saúde, a confiabilidade do seu resultado não é só funcional o dispositivo, né? Mas trazer segurança àquelas informações que o seu dispositivo vai passar para quem está utilizando ou interpretando essas informações, certo? Então, desejo aí sucesso para você na continuidade do trabalho, espero que você continue, na verdade, né? Siga aí as recomendações do professor Isaac também, de testar, comparar com outros equipamentos mais caros, mais baratos, para tentar ali encaixar o seu produto, né? O que você desenvolveu dentro daquilo que já existe no mercado. Beleza? Parabéns pelo trabalho. E passo a palavra para o professor Idalmir. Muito obrigado. Valeu, Nado. Parabéns pelo trabalho, né? Então, foi um trabalho bem interessante mesmo. Agora vamos passar para o próximo trabalho, tá? Então, o próximo trabalho a ser apresentado é o trabalho de Leonardo, cujo título é Desenvolvimento de dispositivo de baixo custo para monitoramento de sistemas da Covid-19 à distância. Então, fica à vontade, Leonardo. Bom dia, pessoal. Deixa eu apresentar aqui. Tá tudo ok aí? Sim. Olá, pessoal, bom dia. Sou Leonardo. O título desse trabalho é Desenvolvimento de dispositivos de baixo custo para monitoramento de sintomas da Covid-19 à distância. Orientado pela professora Isabela, professora da medicina, orientado pelo professor Idalmir, com demais autores aí. Professor Humberto, viu? Professor Humberto. Desculpa. Bem, já adiantando aqui, né, a gente trabalhou lá no laboratório de micro-ondas, também com o apoio de Emerson, do Felipe aí, nosso trabalho ficou parecido, com as diferenças, né. Com a pandemia, surgiu a gente teve a ideia, né, e com a proposta do Edital de desenvolver um dispositivo, né, para o monitoramento de alguns sintomas da Covid. Daí, diante disso, junto também com o Conselho de Internet das Coisas, a gente resolveu desenvolver esse dispositivo, né, para monitoramento remoto de pacientes com sintomas da Covid-19, né. Caso o paciente estaria com o dispositivo, e a gente pensou em que as equipes médicas, né, ficassem monitorando esses pacientes. E o paciente em casa, né. Os objetivos são investigar e calibrar sensores, montar os algoritmos, né, implementar um software para o monitoramento desses dados, fazer a construção dos cases, né, e a interface web que eu já falei já. Bem, a metodologia, a gente utilizou o ESP32, né, como microcontrolador, porque o ESP32, por ele já ter o Wi-Fi integrado, né, já tem Bluetooth, ele tem uma memória flash bem maior do que os Arduinos,
capacidade de processamento maior também. Ele é mais compacto. Então, por várias vantagens, né, em relação aos Arduino, a gente resolveu utilizar ele, junto com o Max 30100. A gente também testou o Max 30102, que é um modelo mais novo, mas a gente decidiu ficar com o Max 30100. Né? Aí a gente adicionou também um display de LED, para que a gente pudesse ver esses dados também no dispositivo, né, além da plataforma, e com 2 baterias de lítio de 3,7 volts. Essa peçazinha aqui azul é o módulo de carregamento das baterias. A comunicação entre o Max e o ESP é uma comunicação I2C, que é uma comunicação que ela permite adicionar mais sensores nas mesmas portas do ESP, né? Ele muda apenas o endereço de cada sensor, para que o microcontrolador identifique, né, qual sensor está enviando os dados. Aí, com a plataforma que eu vou mostrar para o monitoramento de dados, a gente utilizou o protocolo MQTT para fazer essa comunicação do sensor, né, dos dados do sensor com o ESP do ESP para a plataforma. E depois veio a questão de desenvolvimento da modelagem 3D e a impressão do case. Aqui à esquerda, nós temos uma imagem da plataforma que se chama KN, uma plataforma gratuita, tá? Que ela se consegue fazer esse monitoramento de forma instantânea, e ele também já armazena esses dados durante 30 dias. Aí aqui você pode ver apenas frequência cardíaca, apenas frequência respiratória, aliás, saturação de oxigênio, né, que foram os 2 parâmetros que a gente está sensoriando nesse projeto. A gente consegue separar, a gente consegue fazer gráficos. Se a gente quiser ver esses gráficos no último mês, ou no momento, ou no dia, né, a gente consegue fazer essa filtragem aqui nessa plataforma. Inclusive, também, a gente adicionou vários dispositivos para testar. Na verdade, a gente adicionou 15 dispositivos, né, e funcionou. A gente não colocou os 15 simultaneamente, mas a gente chegou a colocar 5, estava tudo ok. Né? E aqui na direita, nesse fluxograma, resumidamente, como é que funciona o dispositivo. Tanto conectado ao Wi-Fi ou não conectado ao Wi-Fi, né, a gente decidiu por isso, ele vai funcionar. Se ele não tiver conectado no Wi-Fi, ele funciona como um oxímetro normal, né, um dispositivo normal, ele vai coletar esses dados e vai mostrar no display, né, e aí a pessoa vai ter que ir lá e desligar o dispositivo. E caso ele esteja conectado no Wi-Fi, aí o que acontece? Os sensores, eles fazem a coleta de dados, aí durante 4 minutos, esses dados vão aparecer no display do dispositivo e vão ser enviados para a plataforma KN, né? Aí depois de 4 minutos, para uma economia de bateria, a gente colocou um Deep Sleep, né, que vai ficar parcialmente desligado o dispositivo, né? Aí depois de 4 minutos, desliga novamente e fica repetindo esse processo, né? Cada 4 em 4 minutos ele desliga e liga, recebe esses dados e manda para a plataforma para economia de bateria. Então a gente optou por isso, né? Caso não esteja conectado no Wi-Fi, ele aparece uma mensagenzinha lá de erro, mas ele continua verificando os dados, né? Mostrando os dados. Aqui, para essa apresentação, eu trouxe 2 testes. Esse primeiro teste aqui foi um teste em movimento. Foi após uma corrida leve, né, de 7 km por hora, numa esteira que eu fiz, com apoio de Felipe. Aí, os gráficos de batimentos, ele apresentou razoavelmente bem, né, teve esses 2 pontos aqui divergiu, mas se a gente ver a média aqui, ficou 92,7 e 100. Eu creio que essa diferença aqui foi por causa dessas 2 baixas aqui, esses 2 pontos. E também teve a questão, como eu estava correndo, eu estava suado também, estava em movimento, então ficava mexendo muito.
no dedo, o sensor. Já a saturação de oxigênio, no dispositivo comercial, né, que é essa linha vermelha aqui, que eu esqueci de falar, ficou variando entre 99% e 98%, e já no dispositivo que a gente produziu, ficou variando aqui entre 98% e 97%. Né? Com uma certa diferençazinha aqui, os dois ficaram acima de 96%, né, de saturação de oxigênio, que é algo que é importante, seria um caso bom, né? E aqui o erro, nessa situação aqui de desaceleração, né, veio de 1,55% para saturação de oxigênio e 7,5% para batimentos cardíacos. Já após essa corrida, né, assim, quando eu desliguei a esteira, o erro foi bem menor, um erro de 0,97% saturação de oxigênio e 1,32% por de batimentos. Se a gente vê aqui, para os batimentos cardíacos, teve uma média de 92,4, né, para o dispositivo que a gente produziu, e para o dispositivo padrão, 91,20. E para a saturação de oxigênio, ficou com a média para o dispositivo produzido 96,85, e para o dispositivo padrão, ficou 97,80. Esse dispositivo padrão comercial foi o USB-100, que é da marca Rosmex. Também foi fornecido pelo pessoal da medicina também. Mas quando a gente faz esse teste em repouso, né, totalmente em repouso, sem estar suado, né, esses dados aqui, eles apresentam bem melhor. Isso aqui foi com intervalo de 2 em 2 segundos, mas eles apresentam bem melhor. Esse aqui é o dispositivo, tá? Esse aqui é um case de tecido que dá para colocar no braço. Aqui é o dispositivo dentro do case. Né? Aqui tem um botão em cima que é para você conectar no Wi-Fi, para você reiniciar o aparelho. Lembrando que a conexão Wi-Fi, a gente colocou um códigozinho também que, pelo próprio celular, a gente consegue fazer a conexão dele no Wi-Fi da residência, por exemplo, né? Então não precisa entrar em código. Esse LEDzinho vermelho que a gente colocou para indicar que o aparelho está ligado, né? Sempre que a gente liga o aparelho, esse LED vermelho acende. E custou um pouquinho mais caro também do que o trabalho passado. Custou R$118, também por causa desse case de tecido, né? Que teve um custo de R$19 também. Teve a questão das baterias e do display. Aqui são as dimensões, né? E do modo com melhor economia de energia, né? Um brilho mais baixo. Ele teve uma autonomia de mais de 10 horas. Aqui são algumas referências bibliográficas utilizadas. E eu deixo aberto agora para perguntas. Ok, Leonardo, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vou passar agora a palavra primeiro para Ednardo, né? Então, estou perguntando aqui as ordens. Agora é com você, Ednardo. Beleza, parabéns, Leonardo, pelo trabalho, ficou muito bom. Eu tenho uma dúvida, Leonardo, com relação ao seu gráfico lá dos batimentos. Você pode colocar lá, por favor? Eu ia até perguntar a Emerson, mas eu esqueci e vou perguntar para você. Tranquilo. Quando o sensor faz a aquisição, né, dos dados referentes ao batimento, ele tem algum algoritmo que vocês usam para ele transformar esse sinal em... Porque os batimentos são por minuto, né? Mas Isso, esse gráfico batimentos por ele é formado por um conjunto de pontos. Então, como é que ele converte um sinal em batimento por minuto? Ele tem um algoritmo que pega essas informações passadas e faz uma média. Como é que ele faz isso? Você sabe dizer? Ou se o sensor que você usou já vem com esse algoritmo implementado? Você Isso, entendeu a minha pergunta? Entendi. A gente, no caso, já utiliza de bibliotecas, Sim, que ele faz essa média já, né? Ele capta esses dados, faz uma média, entendi.
já devolve os dados, mas a gente consegue fazer algumas configurações para melhorar. Uhum. E, basicamente, como é que funciona o sensor? No sangue tem hemoglobinas no sangue, que são os componentes presentes no sangue, Uhum. e como é que o sensor funciona? Ele tem um LED vermelho e infravermelho. Só que a hemoglobina, quando ela tem uma saturação de oxigênio maior, ela está mais oxigenada, né? Que esse é o papel da hemoglobina, é transportar oxigênio. Então, ela deixa passar mais essa luz vermelha e ela absorve mais a luz infravermelha. E caso contrário, né? Quando ela está menos oxigenada, acontece o contrário disso, né? Ela absorve mais luz infravermelha e deixa passar mais luz vermelha. Então, o sensor ele faz essa leitura dessa variação da passagem, né? Luz vermelha e infravermelha. Entendi. É tanto que A cada batimento ele faz essa leitura, né? Isso. Uhum. Ele vai fazendo essa leitura, as bibliotecas, ela já faz uma média devolvendo. A gente escolhe em quanto tempo a gente quer ver esses dados, né? Em 1 segundo, em 2 segundos. E a gente também controla a intensidade dos LEDs, né? De acordo com a pele, geralmente um LED mais forte ou mais fraco, vai Entendi. fazer uma mudança aqui. Mas tem até comentado aí, ó, como usamos a ESP32, tem uma biblioteca para medição com max 30-100, em qual são feitas pequenas medições por segundo e é convertido para batimento por minuto. Beleza. A minha dúvida era basicamente essa, na verdade é mais uma curiosidade, né? Só tem essa biblioteca, vocês chegaram a testar se existem outras usando outro algoritmo? Eu botei aqui no Google sem compromisso e vi que tem alguns estudos comparando, né, algoritmos para cálculo de batimentos cardíacos, no caso, né? Vocês trabalharam só com essa, né? Na verdade, a gente pesquisou várias, mas na verdade, elas são bibliotecas muito grandes. Então, a gente tinha dificuldade em entender o funcionamento dela e alterar alguns parâmetros. Então, essa que a gente escolheu foi a mais simples, assim, de se entender, de se mudar esses parâmetros. Entendi. É porque esses picos e afundamentos nos sinais, né, que vocês fazem aqui, deixam meio com a pulga atrás da orelha, né? Às vezes é só uma configuraçãozinha de parâmetros que vocês podem fazer, né, que pode ajustar esses gráficos. Mas aí é a investigação que vocês vão trabalhar em cima disso, né, no futuro próximo. Mas gostei. Pode falar, Leonardo. Outra coisa também, professor, é que o sensor ele é muito sensível também ao posicionamento do dedo. Então, um dispositivo comercial, quando você coloca ele no dedo, ele fica... Não a diferença é grande, mas você vê que ele fica mais encaixado no dedo, sabe? Sim. Então, isso qualquer movimento que a gente faz no dedo, tipo, já zera o batimento cardíaco, a saturação de oxigênio, ou sobe muito, sabe? No caso então, de vocês é para encaixar o dedo, né? Naquela... Isso, deixa eu passar. Né? Isso, esse aqui, ó. Sim. Aí o sensor, ele fica na parte da digital do dedo, no caso, é? Isso, exatamente. Entendi. Nas esteiras, quando eu vou correr, normalmente esses sensores, eles são tipo um pegador de roupa, né? Ele faz uma certa pressão no dedo. Vocês poderiam testar isso futuramente, né? Se for uma possibilidade. Vocês têm impressora 3D aí para fazer do jeito que vocês quiserem, né? Uma sugestão também para ver se dá uma melhorada nesses dados. Principalmente quando você estiver correndo, né? Mas isso aí, na verdade, é para COVID, né? Você já deixou no contexto da pessoa. O seu é da COVID, né? Seu trabalho ficou parecido aqui com o do Emerson, né? Pronto. Isso. Mas fica a sugestão para vocês, né? Pode verificar também a possibilidade, né? De trabalhar com sensor mais, fazendo uma pressãozinha maior, né? Na parte da... Na verdade, esse aqui, ele funciona basicamente como oxímetro, assim, a questão de colocar no dedo, né? Você abre ele aqui, ó, não dá para ver direito, você puxa para cima, aí você coloca o dedo aqui dentro dele e ele fecha, né? Entendi. Sim, como se fosse um pregador mesmo. Sim, tá bom, entendi. Aí essa parte preta aí tem um velcro, né? Que vocês devem
prende no braço, no pulso, alguma coisa, né? Isso aqui tem um velcro, né? Aqui tem um passadorzinho Entendi. e coloca no braço. Ah, beleza. Muito bom. Pois parabéns, Leonardo, pelo trabalho e sucesso aí na continuidade dele, né? Caso vocês forem continuar, né? Porque pode ser que outro aluno também tenha interesse em trabalhar com isso e vocês partam aí para outros trabalhos. Mas parabéns, ficou muito bom. As palavras para o professor Valeu, Idalmir. professor. Obrigado. Então, obrigado, Ednardo. Passo a palavra agora para Isaac. Opa, bom dia. Parabenizar aí, Leonardo, pela apresentação. Eu realmente não tenho dúvidas. O Ednardo já falou foi bem pontual, né, em algumas coisas que tinha em relação a gráfico, em relação a como é que o sensor fica, né, no corpo da gente e tal. E as dúvidas que eu tinha eram basicamente isso também. Então, parabéns novamente aí, Leonardo, para passar a palavra para o professor Idalmir. Valeu, obrigado. Então, agora a palavra para a Samantha, que foi primeiro, depois a segunda, e agora é a última, né, Samantha? Eu permutei todos para ninguém ficar chateado. Tá certo. Bem, Leonardo, muito interessante também seu trabalho. É muito bom ver esse desenvolvimento justamente nessa questão aí de sistemas voltados para a saúde, né? Para essa parte da biomedicina. É uma área muito interessante e que teve muito foco, né? Principalmente nesse período da pandemia. Então, eu acredito que esses trabalhos que vocês estão desenvolvendo vão gerar muitos artigos aí, além, claro, né, de ser uma contribuição aí para a sociedade de forma geral. As dúvidas que eu tinha também foram contempladas aí pela fala de Ednardo, certo? A observação que eu fiz em relação ao resumo de Emerson, né, eu vou fazer também em relação ao seu resumo. Para você, quando for fazer um resumo, tentar, na parte da metodologia, ser um pouco mais sucinto, né? Não precisa falar todas as etapas uma por uma, como vocês fizeram. Pode colocar de forma mais geral e ressaltar os principais pontos, né? Utilizando o ESP32, foi realizado a confecção do dispositivo para medição de tarará, 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 e através de software tal. Esse seu não tem a parte do Blink, né? Ainda. Não, na verdade, ele utiliza essa plataforma Cayenne aqui, ó. Mas não dá para ter acesso no celular, né? É só o computador, não é isso? É uma página na internet, né? É só abrir pelo celular, Ah, então dá também, né? tá? A diferença é que o Blink, ele é um aplicativo. Sim, não precisa de internet, né? Daria para funcionar sem a internet, se for o caso. Não, na verdade, precisa da internet, mas o Blink você baixa e instala aquele aplicativo no celular. E aqui, pra gente ver, a gente tem que acessar o navegador. Um é um app e o outro é um navegador. Isso. Entendi. Você também faz CIT? Faço, tô no 5º período. Pronto. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal do CIT assim, desenrolado como vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, certo? Eu espero que vocês deem continuidade aí. Essa sugestão de Ednardo em relação à questão do dispositivo que você vai prender seu dedo ali realmente é interessante. Muito embora a gente saiba que esses que o pessoal usa, né, esses oxímetros que tem, eu acho que alguns têm, né, esse prendedorzinho, esse mecanismo de prendedor, como o Ednardo falou, né? Tem. Na verdade, esse aqui também tem, mas dá para ser melhorado, porque não é simples fazer assim algo que encaixe em todas as anatomias de qualquer pessoa, do dedo, de qualquer pessoa. Sim, não é fácil. Não, quem sabe tentar desenvolver algum sensor com tecido, hein? Um tecido que se adapte aí, que tem um elásticozinho, uma coisa. Fica a sugestão aí, né? Pronto, mas é isso. Vou parabenizar mais uma vez você e seus orientadores, né? Pelo trabalho aí. E parabéns, Leonardo. Parabéns, viu? Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Viu? Então, parabéns pelo trabalho, Leonardo.
Eu queria tirar uma fotozinha, assim, um print aqui da tela. Alguém pode ligar a câmera? Alguém mais bonito que eu? Na verdade, qualquer um é mais bonito que eu, mas alguém que possa... que esteja arrumadinho. Samantha sempre está arrumada. Vou tirar um print da tela. Não sou muito bonito não, mas vou ligar aqui. Leonardo, eu disse alguém mais bonito, rapaz. Não, mas tá bom. Samantha, você não quer não, Samantha? Tá pintando o cabelo. Aí. Tava lutando os Tá cabelos. arrumado aí, ó. Emerson, seu orientador, e Felipe, seu orientador, ele quer que vocês apareçam. Bota aí a foto. Bora, Felipe. Fazer igual a Samantha. Jeito de cabelo. Emerson foi dormir. Bom, já que tentando ligar... Opa, eu ia tirar o print aqui, mas já tentando ligar, então... Eu tô tentando ligar a minha câmera, mas Felipe, pelo que eu tô vendo, sua conexão, se você ligar, a conexão... eu não deixo. Opa, chegou. Então, eu vou tirar um print, pessoal. Todo mundo dizendo giz. Giz. Pessoal, então, hoje o evento foi muito bacana. A gente teve a apresentação de trabalhos aí bem interessantes. Agradeço a participação de vocês. Vou finalizar aqui a nossa gravação e convidar vocês para amanhã, que amanhã vai ser a finalização e Humberto vai ser o mediador, tá? Então, bom dia de evento aí para vocês. Participe dos minicursos e hoje à noite tem a palestra com o professor Ednardo. Tá? Valeu, bom Até dia mais, a pessoal. todo mundo. Tchau.